Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de Deus. Palavras que o Espírito Santo conversou comigo durante essa caminhada de fé. A Renata passou aqui, eu disse, gente, eu não vou ministrar mais. A Renata tá tirando as palavras da minha boca, o que eu vou falar? Gente, não é o mesmo Espírito, gente, o mesmo Espírito. O que eu vou ministrar, gente? Nossa! Essa semana o Espírito Santo me trouxe à memória esse versículo. Quero trazer à memória o que me traz esperança, que está lá em Lamentações. Porque muitas coisas vocês sabem que a gente está aqui para crescer juntos, né? Eu estou crescendo com vocês e assim vice-versa. A gente está crescendo junto no conhecimento do Senhor. E diversidades e dificuldades a gente enfrenta todos os dias, cada uma de uma forma diferente, né? E o Espírito Santo, sim, bradou no meu coração essa palavra. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Você pode dizer isso comigo? Quero trazer à memória, o que me traz esperança. Amém? Porque o que acontece? A gente, como mulher, a gente pensa demais, não é? Pense numa pessoa de Deus, um ser humano que gosta de pensar, é a mulher, né? A gente pensa em tudo. Antes da gente realizar um ato ou fazer qualquer coisa em nossas vidas que seja até pessoal, a gente sempre pensa no próximo. No que está seja no filho, seja no vizinho, seja na família que está longe ou perto, em tudo. Em tudo. A gente pensa sempre. Muitos pensamentos. E o que o Espírito Santo ele quer compartilhar e tratar conosco é que a gente pode ter o controle do que pensar. Daiane, mas como assim? A nossa mente, nós, mulheres, seres humanos, a gente recebe várias informações. A gente está no mundo, né? E a gente escolhe no que meditar. Seja bombardeios de informações negativas, positivas, seja o que for. A gente recebe muitas informações. Seja no nosso lar, no nosso trabalho, fora de casa, aonde a gente está, né? E o Espírito Santo quer tratar isso conosco. Fazendo com que a gente entenda que a gente tem a capacidade de controlar os nossos pensamentos, aquilo que eu quero, Daiane, pensar. Aquilo que vem e que eu, Daiane, prefiro negar, ou prefiro esquecer, ou prefiro deixar de lado. Amém? Então eu quero que você abra comigo a palavra de Deus, ou abra o seu celular, porque hoje em dia a gente tem muitas tecnologias, muitos avanços, né? Em Filipenses capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia incorporada e baixada no seu celular ou a física aí, você pode acompanhar pela unção aqui disponível da Aline, que vai transmitir em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Amém? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O vosso pensamento. A palavra de Deus diz isso. Tudo que é verdadeiro,
tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há, veja só, ainda mais, se há alguma virtude nisso ou existe um louvor, isso é o que deve ocupar os nossos pensamentos. Mas com tantos bombardeios e informações do dia a dia, a gente muitas vezes começa a se comportar ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. A gente começa a acreditar, em vez da verdade, a mentira, né? Do que é respeitável, a desonestidade, do que é injusto, da injustiça que fizeram com a gente, né? De tantas coisas ao contrárias, se a gente se deixar permitir, né? Mas ainda bem que temos a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia, idêntica aqui, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Exato. Destruindo, aqui diz nessa versão, anulando nos sofismas, aqui nessa versão atualizada de destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa palavra aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que são fortalezas? Em uma guerra, vamos dizer que em uma guerra, a parte inimiga está construindo uma fortaleza, ou seja, um edifício tão forte que se torna difícil da gente alcançar. Como? Isso. Algo bem protegido e forte. Mas o que a palavra de Deus diz? Muitas vezes, o inimigo, o diabo, tem lançado fortalezas em nossos pensamentos, ou seja, mentiras. Que se a gente não utilizar a palavra de Deus, que é a verdade, fica difícil da gente tirar esses sofismas, essas fortalezas lançadas pelo diabo. Fortalezas essas dizendo que a gente não pode, que a gente não é, que a gente não consegue, que não avança. Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, eu não consigo fazer tal trabalho. Ah, eu não consigo ir para academia. Ah, eu não consigo malhar. É isso aí. É mentira, é isso aí. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. São tantas declarações negativas, né, que o mundo em si, muitas pessoas, as falas em si, que a gente começa a pegar. Já viu aquilo? A minha dor de cabeça. A minha doença. A minha tireoide. A gente começa a se apossar de mentiras e muitas vezes a gente nem se dá conta. Nem se dá conta. E começa a criar fortalezas, né? Em nossa mente, que se torna tão reais que a gente nem percebe que está falando. Na realidade, quando a gente está fazendo isso, irmãs, isso é tão sério, a gente está anulando a obra da cruz. Porque se a palavra de Deus diz que eu sou sarada e curada, como eu posso dizer assim, a minha doença? Eu estou anulando a cruz. Eu não posso. Vamos dizer assim um exemplo, né? Vamos fazer, sei lá, um amigo secreto de final de ano. Não, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Esse povo é rico, mas eu sou pobre. A gente começa a anular daquilo que a gente fala a obra da cruz. Quando Jesus diz, você é próspero, você é suprida, a gente é suprida, né? Aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala, o nosso corpo começa a agir de acordo, tá? Se eu me levanto todos os dias, glória a Deus, tem gente que se levanta assim com aquela alegria, né? Todo mundo aqui.
Aleluia, sabe? Aquela vontade assim de né? Dias maravilhosos. Mas eu sei que durante esses dias maravilhosos, tem dias que a gente acorda com aquele sentimento negativo, né? Aquele peso de depressão, aquela angústia por muitos problemas que a gente enfrenta e dificuldades que a gente enfrenta, e que se a gente não se posicionar na palavra de Deus, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos de confusão, de tristeza, de vários sentimentos negativos, o nosso dia não vai ser bom. Mas se você quiser, você pode decidir anular isso. Ah, mas Daiane, tem dia que eu me acordo com uma semana que eu passei de virose terrível, eu não me acordei bem. Mas veja só, faça o teste. Porque realmente, quando o corpo pega esse negócio de chamar de virose que o mundo fala, a gente começa a sentir aquela moleza, não é legal, né? E a gente começa a reagir. Se a gente não se posicionar, a gente passa o dia ruim. Mas faça o teste quando vir aquele sentimento de depressão, aquela tristeza, ou essa virose do inferno, ou algo parecido que esteja negativo na sua vida, que você se sinta para baixo. Comece a declarar vida. Comece a chamar a existência aquilo que te traz esperança, a palavra de Deus. Traga vida a você. Chame a existência. Sabia que você tem esse poder? O Asja de Deus, ele soprou. O Espírito da fé atua em nós. Lembra? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, esse Espírito de fé. Deus nos deu uma medida de fé. Mesmo que eu não esteja sentindo, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, se eu me posicionar e trazer à memória a palavra viva de Deus, o meu dia vai ser outro. O meu dia vai ser outro. Gente, faça o teste. Eu já fiz. Tem dia que eu acordo que eu digo, Jesus, bom dia, Pai. Sabe, uma expressão assim, forte, de manhã, o povo me coisando na mente. Gente, é trabalho, é informações, são coisas para resolver e muitas vezes sai do nosso controle, né? Situações que a gente tenta, porque a gente é assim. Você já percebeu? Deus, eu confio em Ti. Está aqui, Deus. Resolva para mim. Eu confio no Senhor. Eu não consigo resolver, Jesus, eu não consigo. Aí depois de algumas horas, Deus, só um momento, eu vou tentar aqui resolver. Eu vou tentar resolver essa questão. Vou tentar. Aí a gente começa a vir o ataque de ansiedade, as preocupações, porque a gente tirou da mão de Deus para resolver, tentar resolver. Primeiro a gente entrega, depois a gente tira, aí a gente devolve, aí a gente tira, a gente devolve. Não, Jesus, eu não aguento mais, está em tuas mãos. Eu não sei mais o que fazer. Viu que a gente vive oscilando? Né? Nessas situações? Mas glória a Deus, que temos o controle dos nossos pensamentos e daquilo que falamos, porque a palavra de Deus diz que morte e vida está no poder da língua, né? Então, se a gente pensar bem, falar bem, vamos viver. Se a gente pensar bem, falar bem, nós vamos viver bem. E desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Porque todos os dias Deus tem algo extraordinário para que venhamos desfrutar. Amém. Mas a gente muitas vezes decide
acolher os pensamentos negativos. Né? Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Por que será? Por que será que a palavra de Deus diz que devemos pensar nas coisas do céu? Vamos lá, no céu existe doença? No céu existe tristeza? No céu existe falta? No céu existe desespero? No céu existe morte? No céu é o céu, amada. Então começa a pensar. Você já parou para pensar o que existe no céu? Você já parou para declarar que seja feita a tua vontade assim como é? Assim, ó. Jesus, seja o céu na minha vida. O ambiente, seja trazido aquele ambiente de glória do céu para a minha vida. Aonde eu chegar. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. O Mig está concordando. Aleluia, glória a Deus. Então, amadas, é o tempo de avançarmos, de crescermos. E a gente só pode saber que existe negativismo e mentiras nos nossos pensamentos do dia a dia se a gente sabe da verdade. Não é? Porque se eu não sei que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, eu vou todos os dias da minha vida falando o quê? A minha dor, a minha enfermidade, a minha. Por quê? Eu não conheço a verdade. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lembra de Josué? Moisés. Quem lembra de Moisés? Todos nós? Isso. Estou dizendo, hoje tem muita gente querendo assim, tá um ambiente de atração da palavra de Deus. Então, vamos lá, voltando. Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus. A palavra de Deus diz e a gente acredita e vê isso. Só que chega um tempo que Moisés parte para melhor. A Bíblia fala, partiu para melhor. Com 120 anos, Moisés partiu para melhor. E Deus escolhe a Josué, não é? Mas Moisés era um líder que, quando ele partiu para melhor, o povo passou um mês, foi 30 dias de luto por ele, chorando por Moisés, né? Agora diga aí, o bombardeio de pensamentos que vem sobre a vida do Josué. Gente, Moisés, um líder. Eu lidero 20 e poucas pessoas na empresa. Tem vezes que eu fico com os cabelos assim, Jesus, assim. Aí eu fico pensando, Jesus, é uma unção dobrada sobre a vida de Moisés. Porque quantas pessoas aquele homem, né, liderou? Muita gente, era um povo enorme, tribos dali, gente, era muita gente. E acaba que ele partiu da melhor para melhor, e quem assume a responsabilidade de liderança que Deus chamou? Josué. Aí o que acontece? Quando Deus chama Josué, e Moisés estende as mãos sobre Josué, e, né, aquele negócio todo.
Mas aí depois da morte do Moisés, Josué desanimou, assim, ficou triste, abatido. Aí Josué, põe aí, Aline, pra gente ler. Josué capítulo 1. Ó, aí Deus chama Josué e fala: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ó, a incumbência transferida para Josué. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, Josué, eu tenho te dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande para a poente do sol será o vosso limite. Aí, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ó, Josué, escuta. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado, Josué, de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, desvie nem para a direita, e diz, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Aí ele fala assim, ele dá um segredo a Josué. Josué, vou te dizer como você vai prosperar e liderar e ter graça para liderar toda essa multidão. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O 8. Esse a gente já leu. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, Deus anima Josué através da palavra dele, dizendo assim, ó Josué, se você meditar de dia e de noite, você terá a graça que você precisa para prosperar e fazer esse povo prosperar e chegar na terra prometida, e você será bem-sucedido. A questão é que muitas vezes a gente medita em muitas coisas nesse mundo, menos na palavra de Deus. Ah, Daiane, mas eu não sei meditar. Quem disse que você não sabe meditar? Você sabe se preocupar? Não, ninguém aqui sabe se preocupar, só eu. Tenho certeza disso. Porque a preocupação nada é mais do que a meditação no meu problema. Eu medito, fico pensando como é que eu vou resolver, como é que isso, como é que acontece, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, e se eu não fazer, e se eu deixar de fazer, e por onde eu vou, e para onde eu vou. Eu começo a meditar no meu problema. E por que, em vez disso, a gente não meditar nas verdades da palavra de Deus? Porque vai vir bombardeios, dizendo, falando que a gente não pode, que a gente não é, que a gente não vai conseguir. Mas em vez disso, se a gente trazer à memória a palavra de Deus, as verdades de Deus, quando vir, exemplo, a escassez, e a gente, em vez de falar a escassez dizendo eu não tenho, eu não vou conseguir esse dinheiro, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. E quando vinha a enfermidade, em vez de dizer a minha enfermidade, eu declarar a palavra dizendo, Jesus levou sobre si
todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores. E quando vim o pensamento de derrota, de maldição, ele se tornou maldito para que eu fosse abençoada. Ele se tornou pobre para que eu fosse rica. Que tal a gente começar a atuar e declarar a palavra de Deus em vez de declarar o nosso problema? O quanto isso vai mudar, o quanto vai fazer a gente crescer. Isso é em todas as áreas, irmãs. Seja com o nosso filho. Quantas vezes a gente tem declarado a maldição sobre a vida dos nossos filhos? Ah, esse peste. Ah, essa peste. Ah, esse aquilo. E a gente começa a trazer a existência, muitas vezes, sem a noção do poder que sai da nossa boca. Das palavras que começam a trazer à existência aquilo que não existe. É muito poderoso isso. Cri, por isso falei. Então a gente precisa crescer. Crescer e aprender que o que tem que sair da nossa boca é a palavra de Deus. É aquilo que somos em Deus. Aquilo que Jesus nos tornou em Deus. Porque a gente colheu sem ter plantado. Porque quem plantou foi Jesus. Entende? Então eu creio que a partir de hoje vamos crescer na prática da palavra, de declarar a palavra de Deus. Quando vir pensamentos negativos, declarar a palavra de Deus. Porque você já viu, alguma vez você já leu na palavra de Deus algo negativo? Nunca, né? Porque a palavra de Deus é vida. É vida. A gente precisa renovar a nossa mente. Romanos fala disso. Romanos capítulo 12 fala: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Exato. Para que eu possa experimentar qual seja boa e vontade de Deus. É algo que é um versículo de praxe, né? Aquele versículo que a gente decora, que é fácil de decorar, né? Já tá, mas a gente só decora. Por que não colocar ele em prática? Por que não começar a renovar a nossa mente com aquilo que Deus diz ao nosso respeito e não com aquilo que o mundo diz? E não com aquilo que as circunstâncias dizem ao nosso respeito? Lembra de Abacuque? Eu acho que foi Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Vê aí, Aline. Eu acho que é Abacuque. Quando a Aline colocar, eu quero que vocês leiam comigo. A Aline achou. Aleluia. 3 e 17. Deixa eu ver se é esse. É esse aí. Ô, glória. Vamos ler juntas? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, diga, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Ainda que esteja problemas, ainda que esteja dificuldades, ainda que esteja o gigante, a montanha que for, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava negando que não existia problema? Ele estava negando que não existia gigante? Não. Ele disse, ainda que eu me alegrarei. É uma decisão. Eu decido me alegrar diante das circunstâncias negativas.
Eu me posiciono em fé diante das situações negativas, contrárias ao que diz a palavra de Deus ao meu respeito e ao seu respeito. Se posicione em Deus. Se posicione naquilo que você é em Deus. Na palavra dele. Eu me lembrei da música. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Muitas vezes a gente só fala, mas a gente tem que levar isso ao nosso coração. Declarar a palavra, se posicionar em pensamentos que Deus diz ao nosso respeito. Que Deus diz que eu sou amada. Diga, eu sou amada. Eu sou suprida. Eu sou justificada. Eu sou curada. Eu sou próspera. Eu sou abençoada. Vocês viram as palavras, as declarações de fé que a Aline postou? Palavras poderosas. Gente, quando o pastor lançou, lembra que ele passou, acho que foi 3 meses, para a gente ficar declarando todos os dias. Gente, essas declarações mudaram a minha vida. Coisas começaram a acontecer extraordinariamente. Coisas assim que, gente, como é que aconteceu? Foi Deus, só Deus. Mas através daquilo que eu declarava, foi gerado uma fé. Ouvir a palavra de Deus gerou fé no meu coração e coisas mudaram, ambientes mudaram, situações mudaram através da palavra de Deus, através daquilo que declaramos. Há um poder naquilo que falamos, há um poder naquilo que pensamos. Então, se eu penso negativo, se eu ando com pessoas negativas, minha vida vai ser negativista. Se eu só ando com pessoas que dizem, que vivem dizendo assim, não vai dar certo. Não, 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 não. A sua vida vai ser um não. Deus te chamou para viver no sim. E sabe como é o sim de Deus? É um sim com alegria. Então, quando vier a tristeza, que bater tristeza, com aquele sentimento de que eu não vou conseguir, você vai rir, diga assim, ha, 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 diabo. Pode ir, ha, 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 diabo. Não tenha medo, não. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu só posso resistir se eu souber a verdade da palavra de Deus. Se eu souber quem eu sou. Você é amada. Você é escolhida. Dani, Deus te chamou muito antes, desde o ventre. Já existia antes de você vir, já existia um propósito de Deus muito grande para a sua vida. Os pensamentos de Deus são muito maiores, muito mais altos. Você pensa aqui, Ele está pensando aqui para a sua vida. Muito maior, muito maior. Ele vai te levar a lugares muito mais altos. Só se posicionar. Escolha aquilo que você vai pensar. Escolha pensar nas coisas de Deus, naquilo que te traz esperança, na palavra de Deus. E você vai ver o quanto você vai avançar. Antes de a gente existir ou nascer, existia um propósito. E o Espírito Santo estava lá com Deus. Aí você veio na terra, acha que não existe um propósito para a sua vida? Existe. Existe. Medita nessa palavra de dia e de noite. Anda conforme essa palavra. E você vai alcançar lugares altos. Deus te chamou para voar como águia, para correr e não caminhar, a avançar e não retroceder.
Deus não te chamou para parar. Não. Deus nos chamou para desfrutar da obra consumada da cruz do Calvário. Daquilo que Jesus nos fez, nos deu. Então, nessa tarde, que venhamos tomar posse daquilo que somos em Deus. Tomar posse da palavra, tomar posse dos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E a palavra de Deus diz que são pensamentos de paz e não de mal, para dar a gente o fim que a gente deseja. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração nessa tarde? Quem mais deseja cumprir é o teu Pai. Só se posiciona que você vai ver coisas extraordinárias acontecer. Amém? Fica de pé, eu quero orar por você nessa tarde.